Bom dia! Bom dia, Gabriela Cristina. Bom dia, bom dia. Deixa eu esperar a galera entrar aqui na sala para começar a nossa aulinha de hoje. Bom dia, Samanta. Bom dia, Ariane. Deixa eu ver quem está chegando aí. O professor mais pontual dessa escola. 11 horas, horário de Brasília. Bom dia, Ariane. Espera aí, deixa entrar mais gente. Deixa entrar mais gente. Calma aí. 11 horas em ponto, horário de Brasília. Ariane, tá chovendo aí no seu bairro ou não? Não, tá fazendo muito calor aqui. Mas deu uma chuvinha à noite ou não? Deu bem de leve. Né? Não, precisa chover mais, né? Ai, precisa, tá muito quente. Muito quente, nossa senhora. Mas Deus quiser, vai vir uma chuvinha logo, logo aí. Ana Beatriz, bom dia. Bianca, bom dia. Cléo, bom dia. Olha, tem gente nova na sala, hein? Marcela, bom dia. Milene. Ixi, agora já apareceu bastante gente, ó. Samanta, né? A Gabriela Cristina. Bruna, bom dia. Bom dia, bom dia. Beleza. Quem mais? Quem mais, hein? Ô, Bruna, você sabe se a Carolzinha já chegou? Ela chegou, mas tá com problema na internet lá na casa dela. Ah, que pena, hein? Então vou ter que gravar isso aqui para depois mandar para ela. Bruno Tomazini, bom dia para você. Não, entrou. Carolzinha, bom dia. Bom dia, consegui entrar. Ah, legal, legal. Bom demais. Bom ter você aqui com a gente. Maria Eduarda, acho que eu já falei, né? Maria Eduarda, você está perdendo muita aula, hein? Está perdendo muita aula. Mariana, bom dia. Rafaela Freitas. Gente, para quem eu não falei um bom dia especial, recebo o meu bom dia. É o seguinte, nós estamos estudando química orgânica e estamos fazendo nomenclatura, tá certo? E eu vou rapidinho falar para você. Bom dia, Maria Eduarda. Ó, rapidinho eu vou falar para você. Nós já fizemos o do hidrocarboneto normal e já estava falando do ramificado, né? Então vamos lá. Ó, hidrocarboneto é o composto que tem só carbono e hidrogênio. Beleza, Maria Eduarda, beleza. Ó, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Isso é hidrocarboneto. Não é composto que tem carbono e hidrogênio. É composto que possui apenas carbono e hidrogênio. Para você fazer o nome, tem que colocar o prefixo de carbono, o infixo, né, a parte intermediária, e o sufixo, a terminação. Isso a gente já viu. Legal? Aí eu comentei com você o seguinte: quando tem insaturação e ao mudar a posição da insaturação, muda o composto, no nome você tem que pôr a posição da insaturação. Só que é o seguinte, gente, ó, por exemplo, ó, esse composto que está aqui, a dupla está entre os carbonos 1 e 2. Se eu mudar para cá, vai continuar entre os carbonos 1 e 2. Então aqui, ao mudar a posição da dupla, não muda o composto. Então aqui não pode colocar nome. É só prop, 3 carbonos, em O. Certo? Prop, acabou. Agora, nesse caso não. A dupla está entre os carbonos 1 e 2. Se ela passar para cá, vai ficar entre os carbonos 2 e 3. Então, quando a dupla muda de posição, muda o composto. Então, você precisa, no nome, dizer a posição. Certo? Ela está entre os carbonos 1 e 2. Você cita sempre o menor carbono. 1. But, 4 carbonos em, porque tem a dupla O. Então, esse composto é o 1-buteno. Pode também, se quiser, colocar but 1-eno. O 1, ele aparece antes do em, porque o 1 posiciona a dupla, posiciona o N. Joia? Então, ó, enumera-se a cadeia da extremidade mais próxima da insaturação. Quando o composto é fechado, é o mesmo jeito de fazer. Só que antes você vai colocar a palavra ciclo. Fica ciclopropano. E eu disse para você, os últimos 2 nomes de uma nomenclatura orgânica pode ser grudado um no outro.
Você pode colocar ciclo-propano ou juntar ciclopropano, grudar os dois nomes. Certo? Aqui, por exemplo, fica ciclopentano. Ó, aqui eu grudei o nome. Ou você coloca o hífen, ou você deixa grudado. Os dois jeitos estão corretos. Certo? Aqui é o ciclobuteno. E eu comentei. Quando no ciclo só tem uma insaturação, não precisa dizer onde ela está. Ciclobuteno. Agora, se tiver duas, tem que dizer, porque se eu mudar a posição, eu mudo o composto. Fizemos esse exemplo aqui juntos, beleza? Aí eu estava falando dos hidrocarbonetos ramificados. Ô, Bruna, eu acho que eu parei, inclusive, aqui, né? A hora que eu estava aqui, acabou o tempo, se eu não me engano. Foi isso mesmo. Isso. Então, ó, o que é radical? Radical é um hidrocarboneto que perdeu hidrogênio. Ele vira um radical. Certo? Esse radical é muito instável. Radical é muito instável. Ele nunca fica sozinho. Ele sempre precisa reagir com alguém para ganhar estabilidade. Então, aqui eu estou te mostrando os radicais, mas você nunca vai vê-los sozinho. Sempre eles vão estar grudados numa cadeia principal. A gente chama de cadeia principal. Onde eles colam, né? A gente chama de cadeia principal. Então, vamos lá, ó. O metil é o radical que tem apenas um carbono. Ah, galera, hidrocarboneto, no nome sempre termina em o. Metano, propano, butano. Radical sempre termina em il. Então, ó, metil, butil, propil, etil. Terminou em il, é radical. Quando o radical tem um carbono, prefixo met, il, esse é o radical metil. Então, você tem que saber que o CH3 é o radical metil. Tem que memorizar isso daí. O etil, ele tem 2 carbonos, ó. Etil tem 2 carbonos. Cuidado que esse etil, ele pode vir disfarçado. Quantos carbonos tem nele? 2. Quantos hidrogênios tem nele? 3 mais 2, 5. Então, ó, o etil, ele pode vir desse jeito aqui, ó. C2H5. Quando vier C2H5, saiba que pode ser que seja o radical etil. Agora, com 3 carbonos, eu tenho 2 radicais. Eu tenho o propil e tenho o isopropil. Propil é quando a valência está na ponta. Aí é propil. Isopropil, quando a valência livre está no carbono do meio. Então, gente, ó, os dois têm 3 carbonos, ó. Certo? Os dois têm 3 carbonos. Só que no propil está na pontinha a valência livre e no isopropil está no meio da cadeia a valência livre. Detalhe, quando o radical é normal e a valência está na ponta, se quiser, pode colocar um N antes do nome. Então você pode falar propil ou N-propil. Esse N é de normal. Agora, com 4 carbonos, eu tenho o butil ou N-butil, quando a valência está na ponta e a cadeia normal. O sec-butil, quando a valência está num carbono secundário. O isobutil, quando é ramificado e a valência está num carbono primário, isobutil. O terc-butil ou tércio-butil, quando tem 4 carbonos e a valência está num carbono terciário, ó, esse carbono está ligado em 3 outros, ele é terciário. Tá certo? Aí nós temos um outro radical chamado etenil. Gente, o etil, 2 carbonos e o etil. Agora, o etenil, ele tem 2 carbonos, você coloca et. Só que ele tem uma ligação dupla. Aí você coloca em. E radical sempre termina em il. Então, esse radical aqui, ó, é o etenil. Etenil é esse radical aqui. Ele, no comércio, é chamado de vinil. Cai mais vinil do que etenil. Então, você tem que saber os dois nomes, mas o vinil costuma cair mais em vestibulares. Tá certo? Agora me ajuda.
Quando você tem um hexágono regular com uma bola no meio, o composto chama-se benzeno. Benzeno. Se eu tirar um hidrogênio de qualquer carbono no benzeno, eu vou criar esse radical aqui. Cuidado, esse radical vem do benzeno, mas o nome dele não é benzil, o nome dele é fenil, tá? Então, ó, esse aqui é o benzeno. Se eu tirar um hidrogênio de qualquer carbono, eu crio o radical fenil. Radical fenil, quando tem só o anel benzênico com uma valência livre. Agora, se tiver o anel benzênico e a valência livre estiver ligado no CH2, aí você vai chamar de benzil. Então dá uma olhadinha, Maria Eduarda, dá uma olhadinha aqui. O fenil é quando tem só o anel benzênico e uma valência livre. Fenil. Agora, se tiver o anel benzênico e um CH2 com valência livre, você vai chamar de benzil. Mas, Maria Eduarda, por enquanto, não fica muito preocupada com esses últimos aqui, não, porque eu vou dar uma notícia boa, viu? 80% dos radicais de vestibulares vão até o isopropil, certo? 95% vai até o TERC. Esses daqui, basicamente, não aparecem. Então, por enquanto, se você lembrar o metil, o etil, o N-propil, ou simplesmente propil, e o isopropil, já ajuda a aprender a matéria. Os outros você vai aprendendo aos poucos depois. Deixa eu só te falar uma coisa. Ó, quando eu tenho o anel benzênico sozinho, eu tenho o benzeno. Agora, se eu tiver o anel benzênico, ó, um anel benzênico, grudado em outro anel benzênico, eu vou ter o naftaleno. Naftaleno ou naftaleno, ele vai aparecer ainda aqui, a gente vai falar sobre ele ainda. Mas quando tem dois anéis, um grudado no outro, é o naftaleno. Vindo do naftaleno, eu tenho dois radicais. Tenho o alfa-naftil e o beta-naftil. Alfa é quando a valência livre está nesse carbono de cima. Pode ser aqui, aqui, ou pode ser aqui embaixo, ó. Aí é o alfa-naftil. Agora, se tiver em qualquer carbono da lateral aqui, ó, aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, é o beta-naftil. Gente, só que esses dois radicais, eles vão aparecer de novo, e eu não vou falar por enquanto deles, não. Por enquanto, eu preciso que você lembre, o CH3 é o metil, o CH2CH3 é o etil, certo? Com 3 carbonos, valência na ponta é o propil, com 3 carbonos, valência no meio é isopropil. Por enquanto, eu quero que você saiba esses. Os outros, a gente vai aprendendo aos poucos. Eu quero saber se tem alguma pergunta ou eu posso seguir. Posso seguir? Ok, então eu vou seguir. Deixa eu ver aqui que eu tenho na sequência aqui. Ó, eu agora, gente, presta atenção, principalmente a Maria Eduarda, que nunca viu isso. Eu vou passar para você como é que você vai fazer para dar nome no hidrocarboneto que tem cadeia ramificada. Maria Eduarda, então presta atenção aqui. Vamos lá. Quando o hidrocarboneto apresenta cadeia ramificada, temos que descobrir qual é a cadeia principal dele. Então a gente escolhe uma cadeia principal. Quando tem ramificação, eu escolho uma cadeia principal, certo? Como é que eu escolho a cadeia principal? Então, se tiver só ligações simples, você vai pegar a cadeia mais longa, entendeu? Quando não tem ligação dupla ou tripla, quando tiver só ligações simples, a cadeia principal é a cadeia mais longa que você conseguir. Agora, vamos supor que duas sequências têm o mesmo número de carbonos. Por exemplo, uma tem 8 carbonos, a outra também. Aí você pega a cadeia mais ramificada. Certo? Então, ó, você pega a maior sequência de carbonos. Quando não tem dupla nem tripla, você pega a maior sequência de carbonos. Se você tiver duas sequências iguais, aí você pega aquela que tem mais radicais.
Calma que daqui a pouquinho vai aparecer. Tá ok? Agora, se tiver uma dupla ou uma tripla, você precisa pegar a dupla ou a tripla, mesmo que elas não sejam as maiores. Tá? Então, quando tem dupla ou tripla, a cadeia principal precisa conter a dupla ou a tripla. Agora eu vou enumerar. Para enumerar, se a cadeia não tiver dupla ou tripla, eu começo a enumeração a partir da ponta mais próxima de um radical. Agora, se tiver dupla ou tripla, eu começo mais próxima da dupla ou da tripla. Tá legal, gente? Agora, vamos supor que eu tenha dois radicais metil. Eu não vou falar metil-metil. Eu falo dimetil. Se tiver 3, trimetil. Se tiver 4, tetrametil. E assim por diante. Certo? Aí, eu vou fazer a nomenclatura. Eu começo colocando o nome dos radicais. Como? Em ordem alfabética. E mostrando o número dele na cadeia principal. Depois, é o que você já tinha aprendido. Coloca prefixo de carbono, met, et, prop, etc. Coloca an, em ou in. E hidrocarboneto sempre termina em o. Tá? Então, você começa colocando o nome dos radicais. Depois que você dá nome na cadeia principal. Gente, esse slide aqui eu vou mandar para vocês, viu? Aí você passa para o caderno. Nós vamos começar fazendo um exemplo. Ó, é esse exemplo aqui. Galera, só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar 2 minutinhos, esperar você fazer. Certo? Senão você só copia e não aprende direito. Então eu vou deixar você fazer esse exemplo. Daqui 2 minutinhos eu volto para corrigir. Deixa eu tirar meu microfone aqui, senão eu fico falando e te atrapalha. 2 minutinhos para você fazer o nome desse composto. Galera, posso corrigir? Maria Eduarda. Maria Eduarda, está com o microfone hoje, Maria Eduarda? Maria Eduarda. Não. Não, né? Bruna, você me ajuda aqui então, por favor, Bruna? Ajudo? Tem dupla ou tripla? Não. Então, o composto tem cadeia saturada. Então, a cadeia principal vai ser a maior sequência de carbonos. Não é isso? Isso. Então, ó, 1, 2, 3. Acho que não é essa não, né? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, se eu fizer isso daqui, 5 carbonos. Tem outra maior que essa ou não? Tem. Tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Essa daqui é a cadeia principal, né, Bruna? Isso. Porque é a maior sequência de carbonos que eu consegui no composto. Agora, esse radical aqui, Bruna, CH3, recebe qual nome? Metil. E esse outro aqui, ó, CH2CH3, qual é o nome dele? Etil. Como não tem dupla nem tripla, eu vou enumerar a partir da extremidade mais próxima do radical. Bruna, você sabe o que faz isso? Porque os radicais, eles precisam ficar nos menores carbonos possíveis. Isso chama-se regra dos menores números, RMN, regra dos menores números. Os radicais ficam nos menores carbonos possíveis. Beleza? Beleza. Eu vou enumerar da esquerda ou da direita? Da esquerda. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4,
esse é o 5 e esse é o 6. Bruna, eu vou colocar na nomenclatura primeiro o metil ou primeiro o etil? O etil. Isso, porque tenho que usar a ordem alfabética. Ele está em qual carbono? 3. Então você vai escrever 3-etil. Bruna, significa então que nós temos 3-etil? Não. Significa Não. que ele está no terceiro carbono. Isso. Se tivesse 3-etil, eu escreveria trietil. Então esse 3 aqui é só para dizer que na cadeia principal ele está no carbono 3. Bruna, o que mais? Agora 2-metil. 2-metil. Beleza, garotinha. Opa, peraí. 2-metil. Ah, Hexano. isso. 6 carbonos X. Só tem ligações simples. An. Hidrocarboneto sempre termina em O. Então fica 3-etil, 2-metil, hexano. Lembrando que os dois últimos nomes aqui, as duas últimas palavras, eu posso grudar uma na outra. E um detalhe, viu? Quando tiver um H, eu posso até tirar o H. Eu junto e tiro o H. Fica metilhexano. Tá bom? Deixa eu apagar aqui, porque eu tenho a resposta. Olha lá, ó, 3-etil, 2-metil, hexano é o nome correto desse composto. Maria Eduarda, só me dá um recado aí lá no chat, porque, assim, quando eu perguntei... Hoje a internet dela caiu. Ah, ela tá fora da sala? Não consegui me reconectar. Ah, que pena, que pena. Legal. Mas depois eu mando para ela eu mando o vídeo. Eu mando o vídeo. Beleza. O próximo é esse daqui, ó. O próximo é esse daqui. Tá certo? Carolzinha, eu vou dar um tempinho para fazer. Depois você me ajuda a fazer esse daqui? Ajuda. Tá, então tenta fazer primeiro sozinho aí. Vou dar um tempinho, né, para vocês fazerem. Daqui a pouquinho eu vou corrigir. A hora que você estiver pronto, Ô, você me chama. Claudinho, Oi, Ariane. a posição eu tenho que colocar junto? Como assim? Aqui tem 2-metil, eu tenho que colocar 2,6 de metil? Isso, garotinha. Ah, É tá. isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Pode falar já? Ó, então vamos lá. Deixa eu só pegar o pincel aqui. Bom, a maior sequência de carbonos tem quantos carbonos, Carol? 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carol, olha essa outra sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então existem duas sequências com 8 carbonos. Eu devo pegar a sequência reta ou eu devo virar aqui, Carolzinha? Mas tanto faz, que as duas são iguais, né? Então, olha só, Carol. Se eu virar, ó, dá uma olhadinha. Se eu virar, quantos radicais o composto vai ter? Carolzinha, 2. isso. Vai ter o metil e o sec-butil. Então, quando eu viro, eu vou ter 2 radicais. Beleza até agora? Beleza. Agora, eu vou reto. Se eu for reto, Carolzinha, quantos radicais eu vou ter no composto? 3. Você entendeu? Quando você tem duas sequências com o mesmo tamanho, você precisa pegar a sequência que dê mais radicais. Então, essa daqui é a sequência correta. Legal? Ok. Agora, eu vou usar a regra dos menores números.
Eu vou enumerar de um lado para o outro, do outro para um, e vou pegar os menores números. Só que aqui está até fácil de ver, como a ponta esquerda está mais próximo do radical, eu acho que vai ficar assim, né? Quando eu enumero da esquerda, dá os menores números. Você chegou a fazer esse teste ou não, Carol? Foi. Chegou a fazer? Foi, eu comecei, foi da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Joia? Como chama esse radical CH3 aqui? Metil. E o CH2, CH2, CH3? Propil. MNOP. O M vem antes do P. Então a gente vai começar colocando primeiro o radical metil. Aonde eles estão, Carol? No 2 e no 6. Então você coloca 2,6 Dimetil. 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 Gente, eu não vou escrever tudo não, porque daqui a pouquinho vai aparecer, tá? Dimetil. O que mais, Carol? Depois você coloca 5, Ah, propil. propil ou N-propil, beleza? 8 carbonos. E o nome da cadeia. Isso. Oct, que Octano. são... Isso, octano. Octano. Deixa eu limpar isso daqui, que eu tenho a nomenclatura feitinha aqui. Olha lá, 2,6 dimetil, 5 propil, octano. Essa é a nomenclatura desse composto. Gente, tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Só uma dúvida. Pode falar. Pode falar. Na hora de enumerar a cadeia, se eu tiver insaturação e se eu tiver radical, quem que eu priorizo? Insaturação. A insaturação prevalece sobre radical. Ok. Certo? Agora, esse daqui... Gente, esse aqui eu vou fazer com vocês porque ele está muito simples. Só um detalhezinho, faltou um 2 aqui, viu? Ó, faltou um 2zinho aqui. Aqui é o seguinte, ó. Ah, não, gente. Presta atenção, não faltou um 2, não. Pera, deixa eu limpar isso daqui. Ó, na verdade, é que não dá para ver, mas aqui é uma dupla, ó. Aqui é uma dupla. Não, então eu vou ter que deixar vocês fazerem, viu? Ó, aqui tem uma dupla. Deixa eu colocar em outra cor aqui que vai ficar até mais fácil de ver. Ó, aqui tem uma ligação dupla, né? E aí eu vou dar um tempinho para você fazer a nomenclatura desse composto para mim. A Samantha que vai me ajudar nesse daqui, viu? Então, ó, dá só uma aceleradinha, gente, porque a nossa aula ela voa, meu. Rapidinho aí. Nomenclatura desse composto. Samantha, a hora que você acabar, você me avisa. Tá bom. Peraí, só terminar aqui rapidinho. Tá legal. Você tem mais 30 segundos, tá? Pronto, eu acho que terminou. Você começou a enumeração da direita ou da esquerda? Da esquerda. Isso. O radical está mais próximo da ponta direita. Só que a dupla e a tripla, a insaturação, ela prevalece sobre o radical. Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por favor, Samantha, manda o nome para mim. 4,5 dimetilhexano. Não precisa dizer onde a dupla está, não? Ah, precisa mesmo. Ah, esqueci esse pedaço. Se eu mudar a posição da dupla, muda de composto. Ela está, a dupla, entre os carbonos 1 e 2. Eu sempre uso o menor deles. Tá? Então, Samantha, olha o nome correto. Olha lá. 4,5-dimetil, né? X1-eno. Ou 4,5-dimetil, 1-hexeno. Esse 1, peraí, deixa eu voltar. Esse 1 aqui, ó. Esse 1 poderia ser colocado antes do nome. 4,5-dimetil, X1-eno. Ou 4,5-dimetil, 1-hexeno. Entendeu, Samantha? Entendi. Beleza?
Gente, próximo, CH2, aí ó, próximo é esse daqui, eu vou marcar 1 minuto para você fazer para mim. A Bianquinha que vai me ajudar a fazer esse. Bianquinha, Bianquinha, hora que você estiver pronta, você me avisa, tá? Deixa eu ver se ela tá na sala, né? Tá sim. Ô, garota, você tá rápida, hein? Você numerou da esquerda ou da direita? Eu Bianca, numerei da direita. isso. Quem manda é a insaturação, não é? Só que as duas pontas estão equidistantes de uma insaturação. Então a insaturação não determinou, não mandou. Aí você olha o radical. Como ele está mais próximo da ponta direita, você vai começar da ponta direita. Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Como é que ficou, Bianca? 2-metil, but, 1,3 de eno. Isso, ô, garotinha, essa garotinha é muito esperta. Olha lá, ó, 2-metil, but, 1,3 dieno. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, mas não tem muita importância, não precisa ficar encucado com isso, não. Bruna, Oi, em qual carbono está o radical? o 2. Agora eu vou tirar ele daqui e vou colocar aqui, que são os dois únicos carbonos possíveis, né? Se eu colocar aqui, ele vai continuar no carbono 2? Sim. Então esse 2 aqui, ele é facultativo. Não é necessário colocar. Se você escreveu apenas metil, but 1,3 dieno, estaria certo. Beleza, Bruna? Beleza. Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Gente, esse daqui eu vou fazer com você que ele é mais simples, tá? Vou fazer com vocês. Ó, é o seguinte. Quando num composto fechado nós temos 2 ou mais radicais, quando tem um só, não precisa colocar número, não precisa e não pode. Agora, quando tem 2 ou mais radicais num composto fechado, aí eu preciso colocar número. O que diz a regra? Você precisa usar os menores números inteiros. Então, por exemplo, ó, como os radicais são iguais, eu vou colocar o número 1 em um deles. Aí eu vou escolher um percurso em que o outro radical fique no menor carbono possível. Então seria 1, 2, 3. Certo? Se eu fosse no sentido anti-horário, iria ficar 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então você tem que seguir, você tem que adotar o sentido em que os radicais fiquem nos menores carbonos. Carolzinha, os radicais ficaram em quais carbonos no ciclo? 1 e 3. Então, por favor, faça a nomenclatura desse composto. 1,3 dimetil hexano. Não tem que pôr a palavra ciclo? Ciclohexano, verdade. Isso. Olha lá, ó. 1,3 dimetil ciclohexano. Gente, tá rendendo demais, né? Lembrando que, ó, quando você tem uma nomenclatura, os dois últimos nomes você pode grudar. E se for a letra H, você pode tirar, tá? Então, ou você faz do jeito que está aqui em cima, ou tirando o H e juntando os dois nomes. Oi, Rafinha, pode falar. Uma dúvida. Eu poderia colocar o ciclo antes do 1,3 de metil? Então, ó, eu acho que o cara até aceitaria numa prova, mas aí o PAC, ela pede primeiro para você colocar os radicais. Então, o certo é primeiro colocar os radicais. Tudo bem?
Entendi, obrigada. Então vamos evitar, né, de fazer desse jeito aí. Ô, gente, ó, eu não sei se você tem uma boa resolução agora aí, mas esse composto aqui, ó, ele tem uma ligação dupla aqui embaixo e ali tem o radical metil. Eu vou dar um tempinho para você fazer para mim. Rapidinho, gente. Ô, tá me avisando aqui que já faltam 5 minutos para acabar a aula. Então, por favor, esse daqui. Mariana. Mariana tá na sala ou não? Tô sim. Mariana, você me ajuda? Ajuda. Quando eu tenho uma ligação dupla ou tripla, quando eu tenho uma insaturação e um radical, quem prevalece, Mariana? A insaturação ou o radical? A insaturação. Isso. Então eu vou te dar uma dica. Num composto fechado, que só tem uma insaturação, não tem mais nada, não precisa enumerar. Num composto fechado, que só tem um radical, não tem mais nada, não precisa enumerar. Mas aqui eu tenho uma insaturação e tenho um radical, então eu vou ter que enumerar. Aí o PAC diz o seguinte: a insaturação no composto fechado sempre tem que ficar entre os carbonos 1 e 2. A dupla, no composto fechado, ela sempre tem que ficar entre os carbonos 1 e 2. Agora, você vai ter que pegar o sentido em que o radical fique no menor carbono possível. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, fazendo desse jeito aqui, o radical ficou no carbono 4. Agora eu vou enumerar do outro jeito. 1, 2, 3, 4. Gente, então, em qualquer sentido, começando, né, colocando o número 1 na dupla, em qualquer sentido o radical fica, né, fica no mesmo carbono, carbono 4. Tá? Então, pode usar qualquer sentido. Então, Mariana, como é que vai ficar o nome do composto? É 4-metil-ciclohexeno? E são 6? Não tem 5 carbonos? Não, é 5 mesmo. Isso, então vai ficar, olha lá, 4-metil-ciclopenteno. Não precisa colocar a posição da dupla aqui do penteno, porque no ciclo ela sempre vai estar entre os carbonos 1 e 2. Gente, alguém da classe gostaria de perguntar alguma coisa? Bruna, até agora está sob controle? Sob controle. Beleza, garota. Próximo, esse daqui. Gente, ó, esse 1 aqui, ele tá de gaiato, tá? Ó. Então não tem... Esquece isso daqui, ó. Esquece. Eu vou dar um tempinho para você fazer o nome desse composto aqui para mim. Bruna, vamos terminar com você, porque falta menos de 1 minuto. Esse aqui você vai fazer para nós, tá? Quero ver o que você vai aprontar aí. Tá bom. Você já acabou? Não. Tá. Esse radical aqui é O de baixo? isopropil. Uhum. Isso, isopropil. Iso. Ah, deixa eu só te dar uma dica, Bruna. Tem um radical que a gente vai aprender, é o sec-butil. Sec-butil, Uhum. tá? E tem isobutil e tem isopropil. Uhum. Certo? Tem também o terc. Só que é o seguinte, o único prefixo que eu uso ordem alfabética é o iso. Entendeu? Então, ó, no sec-butil, eu não vou olhar o S, eu vou olhar o B. Para olhar a ordem alfabética, eu olho o B. Agora, o isopropil ou isobutil, aí eu olho o I do iso. Porque isopropil a gente costuma grudar o nome, é como se fosse uma palavra só. Certo? Ok. Uhum. Então, por favor, hora que você terminar, você me avisa. Já acabei. Beleza. Você colocou o número 1 aonde? No metil.
Em ordem alfabética, o M vem antes do I? Sim. A, B, C, D, F, G, H, I, Ah, não, vem J, não. K, L, M. Então, o I vem antes. Então, o 1 é no isopropil.